Hello people, how are you? Meu nome é João Souza. In this video, we're going to talk about verb to be, ok? Olá pessoal, meu nome é João Souza, é um prazer estar aqui e bem-vindos ao canal English on the Bird. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be, ok? Nós vamos fazer um breve estudo sobre o present tense e as formas contraídas, ok? Então, vamos ser práticos e que isto sirva bastante para vocês no colegial e para que propósito vocês tiverem esse objetivo, ok? Vamos começar. Hello, who are you? I'm Robert, and you? What's your name? My name is Carol. How are you, Robert? I'm fine, thanks. Então, vamos lá. Olá, quem é você? Eu sou Roberto. E você? Qual é o seu nome? Meu nome é Carol. Como está você, Roberto? Eu estou bem, obrigado. Então, contracted for. A forma contraída abreviada nos diálogos é comum a sua utilização, ok? A forma contraída consiste na substituição da vogal inicial das formas verbais por um apóstrofo. Então, pessoal, vocês estão acostumados a ver estas formas contraídas na escola, ok? Verbo to be, o tempo presente. Forma por extenso é o que chamamos de full form, ou seja, forma cheia. A forma abreviada, comum na conversação. Essa será um dos motivos principais desta aula sobre o verbo to be, porque eu darei outras aulas sobre o verbo to be, também no simple present, ok? Lembre-se, pessoal, não sei se vocês veem isso com frequência no colegial, porque essa aula é voltada principalmente para alunos do ensino fundamental e médio. Não sei se vocês já observaram que o inglês, a língua inglesa em si, principalmente americanos, são muito preguiçosos numa conversa. Então, a tendência é que eles sempre encurtem a forma cheia para uma forma abreviada, ok? Isso às vezes dá até uma dificuldade de entendê-lo. Por isso precisamos praticar, ok? Então, e também a forma negativa. Vamos ver isso. Então, vamos conjugar o verbo to be, que são am, are e is. Ou seja, am para I, are para you, we e they, ok? E vamos ver aqui a forma contracta, também na forma afirmativa, ok? Então, vamos falar de forma cheia. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Agora vamos falar a forma contraída, ok? I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, there. E lembrem que todas são correspondentes a essas formas cheias. I am vai ficar I'm na forma contraída, contracted form. You are se torna you're. He is se torna his. She is she's. It is its. We are we're. You are you're. They are there, ok? Então, lembrem que nós estamos aqui contraindo o sujeito, que é o pronome com o verbo, ou seja, colocando um apóstrofe entre eles, ok? E tirando as vogais. Agora, vamos ver as duas formas de fazer a contração negativa. Uma é nós contrairmos
o pronome com o verbo, como nós fizemos anteriormente, ok? E depois colocamos a partícula not na frente. I'm not. Aqui eu estou contraindo o pronome com o verbo, como eu fiz anteriormente, ok? E coloco a negação na frente do verbo. Mas com os outros pronomes, com exceção do primeiro I, eu vou contrair o pronome com o verbo e também vou contrair o verbo com a negação. Observem. You're not. Contração de pronome com verbo. You're not. Agora aqui, you are. Eu estou contraindo o verbo com a negação. Ok? A mesma coisa aqui. He's not. Verbo, ou melhor, pronome com verbo. He's not. Pronome com verbo, ok? E aqui eu estou contraindo o verbo com a negação. He isn't. Então o pronome fica só e o verbo is. Mas not fica isn't, ok? Então, aqui eu tenho she's not. Contraí, fiz a contração do pronome com o verbo e coloquei o not na frente. She's not. Aqui embaixo eu estou contraindo o verbo com a negação, então fica she isn't. Is mais not fica isn't, ok? A mesma coisa vai acontecer com o neutro. It's not. Nessa forma. E também ele vai ficar it isn't. Ou seja, ele não é ou não está. Sempre colocando not na frente do verbo. Ou seja, o pronome com o verbo. We are. Fica we're. E o not. Então, e aqui eu estou contraindo. Nessa outra eu estou contraindo o verbo com a negação. Então fica we are. Are mais not fica are. Ok? A mesma coisa com o you, que significa o plural, diferente do singular, ok? Então, you're not, contração de pronome com verbo. You're not. Porém, aqui nesse outro exemplo, eu estou contraindo are com not. Então, fica you are. Ok? You are. Are significa are, mas not. Are. You are. Ou seja, vocês não são ou não estão. Ok? A mesma coisa com o pronome they. Veja que se eu contrair o pronome com o verbo, fica, ao invés de falar they are, fica there, ok? E o not na frente, they're not. Eles não são ou não estão. Mas nesse outro exemplo, eu estou fazendo a contração do verbo are mais not. Então fica they are. They are. Eles não são ou não estão, ok? Então, pessoal, vamos fazer algumas observações, ok? Então, não se usa a forma contraída quando a frase afirmativa tiver apenas o pronome e o verbo. Por exemplo, are you well? Você está bem? Então, veja que aqui não se usa a forma contraída, porque a forma afirmativa tem apenas o pronome e o verbo, ok? Então, yes, I am. Nunca podemos dizer yes, I'm, de forma contraída, ok? Também, na linguagem coloquial, pode-se usar a forma contraída do verbo, com nomes sujeitos, ok? Vejam bem, exemplos clássicos. My name is Carol. Vejam a forma coloquial do verbo com nomes, ok?
name is. My name is Carol. Meu nome é Carol. E também usa-se com as palavras that, how, what, where, who, que significam aquele, como, qual, onde, quem, ok? Exemplo, what's your name? Qual é seu nome? E também com a forma negativa abreviada. Observe as duas formas. She isn't well. She's not well. O que nós vimos anteriormente, não é? She isn't well. Aqui eu estou fazendo a contração do verbo is com a negação not. She isn't well. Ela não está bem. Mas também eu posso contrair o pronome com o verbo. Ao invés de falar she is, eu falo she's, que é o mais usado na língua, ok? A forma contraída. She's not well. Ela não está bem. Então, pessoal, practice every day and thanks for watching, ok? Então é isto, pratique dia a dia e obrigado por assistir. E eu gostaria que, se essa aula foi útil para você, deixasse o seu like, fizesse comentários construtivos, se inscrevesse no canal para ajudar o canal a crescer, apertasse o sininho das notificações para que o YouTube notificasse você toda vez que eu postar uma nova videoaula no canal English on the Bird. E é isso, o conhecimento só é válido se nós o compartilharmos, e para que nós possamos fazer isso é necessário sermos recíprocos, ou seja, dar e receber. Então, com essas considerações eu vou ficando por aqui e eu gostaria que vocês fizessem presença na próxima aula. Então, I'll see you there.